Paz para a igreja. Amém. Glória a Deus, né? Estamos iniciando este estudo, este trabalho de ensinamento bíblico. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. Para Deus falar conosco através da palavra dele, porque mesmo sendo o estudo é a voz de Deus, é a palavra de Deus, vamos orar. Soberano e eterno Pai, Deus de infinita bondade, é o primeiro dia, Senhor, que iniciamos nesta revista, Pai, lição número 1. Pai querido, nos dá, Senhor, ensinamento, estrutura, palavra, a transmitir ao teu povo, Papai. Serão 3 meses, Senhor, de estudo nesta revista, que possamos, Senhor, entender os teus propósitos, que possamos, Senhor, tirar o melhor, que a tua voz possa ser ouvida neste lugar, Papai. Deus querido, abençoa cada um que aqui estiver no decorrer destes estudos. Espírito Santo, que possamos, Pai, ser edificados e impactados pela tua palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar assento. A lição de número 1 diz: Ezequiel, o atalaia de Deus. Antes, deixa eu só fazer um negócio. Quem quer diácono e diaconisa aqui? Tem diácono aqui hoje? Eu sou uma diaconisa. Sai comigo. Alguém que é sua diaconisa? Vou dar o curso para trabalhar. Isso aqui são versículos. Divide para os irmãos que querem ler a Bíblia durante a ministração. Divide, tem umas 3 para cada um. No decorrer, os irmãos que receberem, o irmão vai ver que é um versículo. Já deixa preparado o versículo que o irmão pegar. E a hora que a gente chegar no versículo, eu vou citar, e o irmão vai ler em voz alta para toda a igreja. Amém? Amém? Amém. Amém. Ezequiel, o atalaia de Deus. O texto áureo que nós temos na nossa revista, que é o texto de ouro, que significa a palavra de ouro, ou seja, é a palavra que vai direcionar os nossos estudos nessa noite. Está lá em 1 Coríntios 9, verso de número 16, que diz assim: porque se anuncia o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O irmão parte bem do textual, que nós vamos falar dele na última parte da revista. Diz assim: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A verdade prática ou a verdade aplicada, que é aquilo que nós devemos aplicar nas nossas vidas todos os dias. Diz assim: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Mas enfim, o que é o atalaia? Calma que nós vamos aprender. Quem é o atalaia que Ezequiel tanto é chamado? A leitura que está aqui, leitura em classe, e agora eu convido novamente os irmãos a se colocarem em pé. E eu gostaria de fazer essa leitura juntamente com a igreja, da maneira como é feito nas escolas bíblicas. Eu vou ler um verso, os irmãos leem o próximo até o final. Do verso 16, 17, 18, 19, 20 e 21 e o verso 27 do capítulo 3 do livro de Ezequiel. Todo mundo está com a revista e com o papel aí, né? Então a gente pode acompanhar direto
pela revista. Ezequiel capítulo 3, verso de número 16. Eu vou ler o primeiro, o par, a igreja toda unida vai ler o ímpar, eu leio o par, o irmão lê o ímpar, e quando chegar no 27, nós vamos ler juntos, amém? Amém. Todos concordam assim? Amém. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei uma atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás essa palavra e avisarás a minha parte. Vou ler bem pausadamente, tá? Para todo mundo ler bem bonito e todo mundo junto. Eu vou ler o 18, os irmãos leem o 19, pausadamente, todo mundo junto. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua vontade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da tua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Agora vamos ler todos juntos o 27. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e regerás. Assim diz o Senhor: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Aleluia. Vamos tomar assento glorificando o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Então fica bonito toda a igreja lendo junto em voz alta. Aleluia. Glória a Deus. Amados, lá na introdução, e agora eu vou pedir a ajuda dos irmãos. Eu vou pedir para cada um dos irmãos ler um trecho. Amém? Cada um dos irmãos lê um pedaço. Eu quero que um dos irmãos leia para mim, lá onde está a introdução, que começa assim: as 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Vocês encontraram aí, não está? Quem que pode ler primeiro esse trecho aí? Até ontem e hoje. Esse pequeno pedaço aí. As 13 lições do presente trimestre foram selecionadas no livro do profeta Ezequiel, porque é importante o estudo deste livro hoje. Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e nas vidas das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, qual é o objetivo desse estudo bíblico? A revista desse trimestre ela vai falar sobre o livro de Ezequiel. Mas a revista ela não vai fazer um estudo versículo a versículo, como os irmãos estão acostumados a fazer.
Eu sei que o estudo do pastor daqui é bem profundo. Ele deu um estudo sobre o Apocalipse e falava versículo a versículo a versículo. Nessa primeira lição, nós vamos aprender um apanhado geral do livro de Ezequiel. E aqui está dizendo assim, ó, os objetivos desta lição: refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas. E o que é isso? O que é refletir na soberania de Deus? É que nós somos servos de Jesus. Nós devemos obediência a Jesus. Glória a Deus. A nossa vida não pode ser direcionada a outra coisa que não seja Deus. Quem é o soberano da nossa vida? É Deus. É Ele que é o nosso mestre, é Ele quem é o nosso guia, é Ele que é o alicerce da minha e da tua vida. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. O que é isso? Nós vamos estudar no livro de Ezequiel o relacionamento da minha vida e da tua vida com Deus através da vida de Ezequiel. Nós vamos aprender que aquele profeta, ele andava segundo os dizeres de Deus, mesmo sofrendo, mesmo em cativeiro, mas ele era obediente a Deus. E assim é na minha e na tua vida. E em terceiro, explicar o significado de atalaia. Você vai entender o que é ser um atalaia. Conscientizar a tua responsabilidade individual como cristão. Eu aceitei Jesus, eu batizei, eu frequento a igreja, mas para mim está bom. Não é assim que muitas pessoas pensam, mas nós vamos aprender nessa lição que ser servo de Jesus, ou como o povo aí gosta, ou ser evangélico, ou ser crente, ou ser cristão, vai muito além disso. Você não foi chamado simplesmente para ser batizado e ficar sentado numa cadeira ouvindo outras pessoas falarem por 40, 50, 1 hora, 2 horas. Você foi chamado para uma guerra. E é isso que você vai entender estudando o livro do profeta Ezequiel. Ele não foi chamado simplesmente porque Deus achou ele engraçadinho e disse assim: vou dar visão para ele. Não, Deus chamou Ezequiel para travar uma batalha espiritual. Como também chamou Jeremias, como chamou Daniel, como chamou Elias, como chamou Eliseu, como chamou Pedro, Paulo, Tiago, João, o pastor Raimundo, a irmã Jussara, a irmã Maria, como chamou cada um de nós. Glória a Deus. Você não foi chamado porque você é bonitinho. Não, eu vou lá, mas para mim está bom. Te prepara, porque Deus tem uma missão para você. Amém? Então, nesse primeiro capítulo do livro, aonde o título diz o Atalaia de Deus, nós vamos começar estudando e entendendo a estrutura do livro de Ezequiel. Mas como que eu começo a ler o livro de Ezequiel? Se você não entender a estrutura do livro de Ezequiel, você pode começar pelo capítulo 1 e terminar com 48, que você não vai entender a profundidade do livro. E a revista vai te mostrar cada passo do livro. Eu gostaria de um irmão para ler para mim essa primeira parte sobre o livro de Ezequiel. Leia até onde está lá, segunda parte.
parte. Quando começar a segunda parte, você pode parar. Dê para mim em voz alta. O livro de Ezequiel, a pesquisa, Apocalipse, da cultura que pode ser dividida em três partes. Deixa eu parar. Vamos dar a nação de Cristo, amor, paz, bom, Pode ler. Peraí, vamos fazer assim. Pode ler. Pastor, vamos lá. Aí deixa isso. a pesquisa, a tradução, Apocalipse, da escritura que podem ser divididas em três partes principais. A primeira capítulo, Apocalipse 4, a segunda capítulo 25 de 2, e a terceira capítulo 23 de 8, a primeira para a profecia, foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém. No tempo que ocupa o primeiro 24 capítulo 15 do livro de Nessa, para deixar a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel. Quando recebeu a visão da glória de Deus, estudo dessa primeira parte do livro, são predominantemente e aliados a Cristo contra a prostituição de idolatria do povo e a mensagem também serve a obediência aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Segunda parte. Amém. Irmãos, aqui ele está falando, ali ele está nos mostrando, o livro de Ezequiel ele é dividido em três partes básicas. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo de número 24. A segunda parte, do 25 ao 32. E a terceira parte, do capítulo 33 ao 48. Aqui diz assim: essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém no templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel. Os discursos desta primeira parte são predominantemente de ameaça e juízo contra a prostituição e idolatria do povo. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas e aos reis de Judá e aos sacerdotes. Bem, a revista aqui ela dividiu o livro em três partes, mas eu vou dividir em algumas mais. Eu vou dividir o livro em em 5 partes. E eu vou pedir bastante atenção dos irmãos, para que a gente possa entender qual é o chamado de Ezequiel das nossas vidas. Primeiro, para a gente entender o contexto do livro de Ezequiel, Ezequiel era contemporâneo de Jeremias e de Daniel. Ele viveu no mesmo período, embora mais novo. Jeremias era um profeta que pregava em Judá antes, durante e depois da invasão babilônica. Daniel era o profeta que profetizava na Babilônia depois de ser levado cativo. Mas Ezequiel é o profeta que foi levado cativo e começou a pregar, a profetizar para o povo em cativeiro. Olha só a diferença. Jeremias pregava ao povo dizendo para se arrepender, porque o povo iria
para o cativeiro. Daniel pregava ao povo que estava lá, vivendo no cativeiro. E Ezequiel, ele pregava também ao povo que estava no cativeiro. O chamado e a vocação de Ezequiel. Quem pode ler para mim? Alguém tirou o capítulo 1, verso 3 do livro de Ezequiel? Só o 3? Do 1 ao 3. Não, lê só o 3. Só o 3 está bom. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, Ezequiel teve uma visão diante do rio Quebar. Aonde é o rio Quebar? A 80 quilômetros da Babilônia. Ali ele estava já há alguns anos cativo. Eu vou ler um trecho aqui da Bíblia de Estudo que diz assim: Ezequiel, o contexto histórico de Ezequiel foi durante os primeiros anos do exílio babilônico, onde Nabucodonosor levou cativo os judeus de Jerusalém para a Babilônia em 3 etapas. Primeira etapa, foi levado os príncipes, os sacerdotes e os maiorais. A segunda etapa, cerca de 10 mil homens valorosos, inclusive Ezequiel. E a terceira etapa, aonde o resto do povo foi levado. Então Ezequiel ele foi levado em cerca de 597 a.C., na segunda leva de escravos da Babilônia. Olha que interessante. Eu vou dar um parênteses aqui para deixar um entendimento para os irmãos. Para os irmãos entenderem por que Samaria e Judá não se entendiam. Quando o reino do norte foi invadido, eles tomaram de assalto Israel, mas eles não levaram o povo cativo. Eles traziam o povo de fora para dentro de Israel. Ou seja, contaminando a história, contaminando as tradições, contaminando o povo com os deuses de outros povos cativos. Mas o que aconteceu no Reino do Sul, o reino chamado Judá? Quando a Babilônia invadiu, aquele povo foi tirado dali e levado para fora. Também foi contaminado, também foi corrompido pelos falsos deuses, mas uma coisa que o povo de Israel não teve: a identidade da sua terra. Uma coisa que o povo de Judá perdeu: a identidade da sua terra. Por isso que no Novo Testamento, muitas vezes você vai dizer que o povo de Judá e o povo de Samaria não se entendiam. A grande questão era essa, porque o povo de Judá, eles saíram da sua terra, eles perderam a identidade da sua terra. E o reino do norte, embora também tinham se contaminado, mas muitos ficaram na sua terra. Samaria, portanto, era um povo que tinha ficado dentro da sua terra. E quando a gente olha o contexto geral, a gente entende o porquê das brigas, o porquê de Jesus falar do samaritano, porque o samaritano era um homem bom, e para o judeu era um homem ruim. Era ou não era? Quando o samaritano passava, o judeu virava o rosto. Lembra da mulher samaritana? Quando Jesus ofereceu, pediu a ela pegar água, ela falou assim: mas por que bebes água a mim sendo samaritano? Porque aos olhos daquele povo, um não poderia andar ao lado do outro. E aqui é só um parênteses para os irmãos entenderem o contexto da história. A Babilônia invadiu e tirou o povo da terra de Judá. E o contexto de Ezequiel, quando ele foi levado cativo, a maioria dos sobreviventes foi transportada à Babilônia.
O ministério profético de Ezequiel ocorreu durante a hora mais tenebrosa da história, os 7 anos que precederam a destruição, em 586, e os 15 anos seguintes. Ou seja, ele acompanhou por cerca de 22 anos a derrocada do seu povo na Babilônia. Então, para nós entendermos as visões de Ezequiel, nós precisamos entender que aquele homem, ele passou por toda aquela guerra, toda aquela batalha. Jeremias era um profeta que ele sofreu. Ele foi preso, mas ele sofreu e ele foi preso dentro da tua terra. Ele estava dentro de Judá. Daniel, embora era precursor, ou seja, ele veio antes, por ser um pouquinho mais velho, mas ele profetizou lá dentro do palácio. Olha a diferença. Daniel foi jogado no forno, na fornalha. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas ele profetizava lá dentro do palácio. Mas Ezequiel profetizava no meio do povo. Profetizava a um povo rebelde, porque a Bíblia diz que eles caíram porque eles se rebelaram. Então eles estavam no meio do povo rebelde. E ali no verso de número 3, nós lemos que ele estava no rio Quebar. Ele estava vivendo uma vida normal. Ele estava como um profeta, como um homem, como eu e você. E quantas vezes Deus tem te dado visões, Deus tem falado contigo, e você tem recusado falar a voz de Deus. Então a lição que nós precisamos entender do chamado do profeta Ezequiel era essa. Ele foi chamado, ele entendeu o seu chamado. E para os nossos dias nós temos que aprender a ser profeta. Nós temos que nos colocar na posição de Deus e entender o que Ele quer para a nossa vida. Eu dividi o livro em 5 partes. Na segunda parte, vai do capítulo 4 ao capítulo de número 24, onde ele vai nos mostrar visões contra a idolatria e a prostituição do povo. Quem tirou Ezequiel 8,15? Lê para mim, por gentileza. 15 a 18, né? Isso, do 15 ao 18. E disse-me: vê isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Então vi que estava na entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Vi que eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: vê isto, filho do homem. Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? A lei da terra de violência torna a militar, e ei-los a enxergar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvireis. Vocês entenderam por que aquele povo foi preso cativo, foi levado cativo? Visões contra a idolatria e prostituição do povo. Olha bem, presta bem atenção na parte B do verso 17. Havendo enchido a terra de violência, tornando-a irritar-lhe, ei-lo a chegar o ramo ao seu nariz.
pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Olha só como isso é importante. Olha como isso é grave nos dias que nós estamos vivendo. Muitos não estão enxergando, muitos não estão vendo o que a terra está passando. É isso aqui. Mais para frente eu vou ler um texto que eu mandei até para o pastor, que eu estava terminando a lição ontem, e ali eu peguei esse texto e mandei para o pastor, que é justamente os dias que nós estamos vivendo hoje. Uma terra violenta, uma terra sanguinária, de homens maus, de ladrões, salteadores e de pessoas que não creem no propósito de Cristo. Mesmo aqueles que se dizem servir a Deus, não estão crendo no propósito de Cristo. E aqui que nós vamos aprender o que é profeta, aqui que nós vamos aprender o que é atalaia. Você sabe a diferença de sacerdote para profeta? Quem sabe dizer a diferença de sacerdote para profeta? O sacerdote é aquele que leva a palavra do homem a Deus. O sacerdote é aquele que intercede junto a Deus pelo homem. Não é assim? O pastor é um sacerdote, porque ele ora pela tua vida, ou seja, ele leva a tua petição para cima. Mas o papel do profeta é justamente o contrário. O papel do profeta é trazer a voz de Deus ao homem. Olha como o profeta é importante no nosso meio. O profeta, ele traz a resposta que o sacerdote pediu. O profeta, ele traz a petição que o sacerdote entregou. Porque muitas vezes nós vimos até o sacerdote e pedimos, mas nós não estamos mais reconhecendo os profetas. Esses dias até brinquei, né, pastor? A gente veio na tua casa, você não pode sair sem deixar um presente do profeta, não é isso? E a Bíblia fala, não despede o profeta com as mãos vazias. E muitas vezes nós não estamos dando valor aos profetas. E também tem muitas pessoas que estão usando o nome de profeta e não são. No nosso meio hoje, tem muita gente que se diz profeta, mas não é. Mas a Bíblia diz que nós temos que julgar a profecia. Não julgue o profeta, mas julgue a profecia. Quando você ouvir algo que você diz assim, isso aí não é de Deus, isola, esquece, tira, porque se não é de Deus não vai se cumprir. Mas os dias que nós estamos hoje, nós estamos julgando o profeta e deixando a profecia. Na igreja precisa ter o profeta, tem que ter todos os dons. E o dom de profecia, ele é um dos mais importantes do nosso mundo. Ezequiel 7, 22 ao 27. Quem encontrou, leia, por gentileza. Ezequiel 7, 22 ao 27. Por favor. Vamos tentar então, porque eu quero essa situação. Não farei nada, quando o meu templo for desrespeitado, quando ladrões o invadirem e profanarem. Tudo é confusão. A terra está cheia de assassinos, e as cidades estão cheias de violência. Trarei aqui as
as nações mais perversas e lhe darei as casas de vocês. Quando eu deixar as nações pagãs profanarem os lugares onde vocês adoram, até os homens fortes perderão a confiança em si mesmos. O desespero está chegando. Vocês procurarão a paz, porém não encontrarão. Haverá desgraça após desgraça, e más notícia em cima de má notícia. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo, que vai acontecer. Os sacerdotes não terão nada para ensinar ao povo, e os velhos não terão conselho para dar. O rei chorará, o príncipe perderá a esperança, e o povo temerá de medo. Eu castigarei vocês por tudo o que fizeram, e os julgarei do modo como vocês julgaram os outros. Isso mostrará que eu sou o Senhor. Amém. Esse texto que eu mandei ontem para o pastor, sabe o que está dizendo aqui? Essa profecia era contra os reis e os sacerdotes. Sabe por quê? Porque eles eram corrompidos, eram corruptos. O líder corrupto destrói um povo. E olha o que nós estamos para viver. Olha o que estamos prestes a viver. O povo que não desperte, o povo que não acorde. Está aqui, ó. E farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes, e seu santo lugar será profanado. Vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não a encontrarão. Miséria sobre miséria virá. O rei se lamentará, o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo se molestarão. Isso aqui é a profecia de Ezequiel, de Deus através de Ezequiel, para os reis e os sacerdotes corruptos daquela terra. E essa palavra vale para nós nos dias que vivemos, chamado hoje. Aleluia. Eu até comentei com o pastor, essa aula ela foi dada no domingo. Essa aula ela foi dada nas igrejas, na escola bíblica, de domingo. Nós estamos na terça. Mas olha a palavra que Deus lançou. Se o povo não despertar, o povo irá sofrer. Se o povo entregar a nação na mão de bandido, o povo vai sofrer. Eu não estou fazendo política não, isso aqui é a palavra de Deus. É a profecia de Deus. Quem pode ler para mim a segunda e a terceira parte da revista? Por gentileza. Pode ler as duas partes. O microfone está por aí. Segunda parte. Depois do pronunciamento de juízo contra Judá e Israel. Os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas: Amon, Moabe, Edom, Lístia, Tiro, Sidom e Egito. Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Terceira parte. Começa com a notícia da queda de Jerusalém. Os oráculos dos capítulos 33 e 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumpre em Israel na atualidade, e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo tempo e da redenção para Israel e de toda a humanidade como resposta à primeira visão.
entrelaçados nas profecias, registrados no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Amém. Glória a Deus. Então aqui, na segunda parte, que a revista dividiu, ela vai falar, a primeira parte nós falamos que Ezequiel profetizou contra Judá, contra os reis, contra os profetas e contra o povo corrompido. Mas nessa segunda parte, ela vai falar sobre as nações vizinhas. Quando Deus fala ao povo, é para restauração, é para libertação, é para transformação, é para despertar um povo que está se desviando para que ele volte ao seu caminho. E aqui ele vai dizer assim, os oráculos divinos direcionados contra as nações vizinhas: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Sabe o que eu vejo interessante aqui? Amon, Moabe e Edom era para ser descendente de Israel. Moabe e Edom, Moabe e Amon são descendentes de Ló. Se você olhar lá no livro de Gênesis, você vai ver que as filhas de Ló tiveram filho com os moabitas e os edomitas. Então esse povo deveria fazer parte do povo de Deus. E os edomitas, eles eram de Saul? Não, do irmão de Jacó, de Esaú. Escolhi a palavra, de Esaú. Então, olha só como é as coisas. Um povo que ele deveria ser povo de Deus, mas se perdeu no caminho. Sabe que a revista fala conosco nessa noite? Que Deus, ele não olha só para quem está dentro da igreja. Esta palavra não é só para nós que aqui estamos, é também para aqueles que estão lá fora. Nações vizinhas, é aqueles que andam ao nosso redor. Nós não vivemos numa bolha, nós não vivemos só no meio de crente, de cristão, de evangelho, seja lá como você gosta de ser chamado. Nós vivemos também com ímpio, nós vivemos também no meio de pessoas que não têm religião, mas nós devemos respeitar todos, nós devemos orar por todos, apresentar Jesus a todos. E essa profecia vem falar também para este povo: convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Que é isso que é a palavra de Deus. Essa é a mensagem de Deus de Ezequiel para as nossas vidas. No capítulo de número 25 a 32, o irmão já leu. Eu ia pedir para ler Ezequiel 25 a 32, mas o irmão já leu, porque está aqui dentro do texto das nações idólatras: Amon, Moabe, Edom, Filístia. Então eu vou pular essa parte. No capítulo 33 a 35, ele fala sobre notícias da queda. Porque já nessa parte, já nessa época, Ezequiel já era profeta, Ezequiel já estava profetizando há 7 anos lá em Babilônia. Já fazia 7 anos que ele estava na Babilônia. E aí começa a vir as notícias da queda. Olha, a Babilônia invadiu. Olha, a Babilônia destruiu. Olha, a Babilônia derrubou o templo. Olha, a Babilônia roubou os tesouros. Mas Jeremias não estava lá pregando? Jeremias estava pregando para aquele povo. Enquanto Ezequiel pregava para aqueles que já estavam lá, Jeremias continuava pregando. Mas mesmo
assim aquele povo caiu. Mesmo assim, aquele povo pereceu. Quem pode ler para mim Ezequiel 33, 21? Ezequiel 33, 21. Quem tirou o papelzinho e lê para mim? No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 5 do 12º mês, um homem que havia escapado de Jerusalém veio e me contou que a cidade tinha sido tomada. Veio e contou que a cidade tinha sido tomada. Imagina o coração daquele homem que estava ali pregando a palavra de Deus, daquele homem que estava ali falando da palavra de Deus, receber a notícia: olha, a tua terra caiu, olha, a tua terra foi desolada, olha, a tua terra não existe mais. Mas ele se manteve firme, mas ele não desistiu, porque assim é o profeta. Mesmo na luta, mesmo na... Eu estou ali na segunda parte, bem no comecinho. Bem no comecinho, vamos estar ali, segunda parte. E ali na terceira parte diz assim, começa com a notícia da queda. Os oráculos do capítulo 33 a 39 falam do retorno dos judeus. Então, a primeira parte fala de Ezequiel pregando aqueles que estavam em Judá. A segunda parte fala daqueles que estavam lá no cativeiro e as nações vizinhas. Mas essa terceira parte, ela começa com as notícias da queda, com as notícias desoladoras, com as notícias da destruição. Mas ela também vai mostrar ao profeta, e aí eu posso pedir para alguém ler para mim capítulo 37. Lê para mim 37, 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Pode ler de novo, pode ler os dois também. Ele fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Verso 3: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Eu disse que na terceira parte ele recebeu notícia de destruição, notícia de morte. Mas aqui também ele recebe notícia de restauração. Sabe por quê? Porque Deus acredita no seu povo. Porque Deus confia no teu povo. É por isso que você é provado. É por isso que tu passa na luta que passa. É por isso que Deus levanta profeta na terra para falar contigo. Porque Ele conhece o teu chamado. Ele sabe do que você é capaz. E essa parte ele vai falar sobre a restauração de Israel. Mas ele não vai falar da restauração de Israel só naqueles dias. Quanto tempo durou a Babilônia? Alguém sabe dizer? Durou o cativeiro da Babilônia? Alguém lembra? Aquele povo ficou preso 70 anos na Babilônia. Ou seja, aquela prova passou. A restauração aconteceu. Mas quando o profeta teve essa visão, e nós vamos estudar isso no decorrer das missões, eu não vou me aprofundar agora, nas outras missões, a revista vai nos ensinar muito sobre isso. É restauração de um novo céu e de uma nova terra. É ajudar celestial que Deus está preparando para mim e para você. Glória a Deus.
Não importa o que iremos passar nesta terra. Não importa as desolações, as lutas, as provas que iremos passar. Mas o que importa é que nós temos um céu preparado para a minha vida e para a tua vida. Glória a Deus. Glorifique ao nome do Senhor por isso. Porque Jesus já deu o sangue dele para a restauração de Israel acontecer na minha vida e na tua vida. E é isso que nós temos que aprender nesta noite. Quando o livro de Israel, quando o livro de Ezequiel, ele foi escrito, o profeta estava falando de um povo cativo, de um povo que estava sofrendo em cativeiro. Mas ele não imaginava que as profecias daquele livro atravessariam gerações e gerações e chegaria viva para mim e para você. E ainda vai atravessar gerações, porque é até Jesus voltar. Quando Jesus voltar e essa profecia se cumprir, o profeta vai entender o tamanho do chamado lá na Babilônia. Olha a importância do profeta. Ele profetizava a um povo, a uma nação, mas ele dizia ao mundo todo: Jesus vem, Jesus vem. Mas isso aqui não é a próxima aula. Jesus vem. Aleluia. Sobre o profeta, quem pode ler para mim? Lê para mim, por favor. Quem puder ler a parte 2 sobre o profeta. Pode ler até lá embaixo, o povo de Jerusalém. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. A identidade do seu nome hebraico é Yehezquiel, fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal, e esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ele viveu entre os exilados na Babilônia e iniciou seu ministério ali no cativeiro. Quando completou 30 anos de idade, no 30º ano, não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. Procedência: Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém, levando para a Babilônia, e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Daniel estava também entre eles, enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo. Daniel servia na corte de Nabucodonosor e Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Nós já lemos aqui quando ele foi chamado, Ezequiel 1:3, que ele estava debaixo, na beira do rio Quebar. Ele tinha cerca de 30 anos quando ele foi chamado, e ele era casado. Às vezes as pessoas pensam que o profeta não é casado, o profeta era casado, tanto que a esposa dele morreu nesse meio, no meio das suas profecias, e nós vamos estudar isso também mais para frente. Mas a Bíblia vai dizer que a tradução do nome Ezequiel é a quem Deus fortalece, ou em algumas traduções, como está na revista, fortalecido por Deus. O que é isso? É que Deus dá força ao profeta. Olha o nome dele: Yehezquiel, a que Deus fortalece. Então, ele vivia
contemporâneo de Jeremias, embora Jeremias era mais velho, contemporâneo de Daniel. Eu creio que praticamente eles deveriam ter a mesma idade. Os teólogos dizem que Ezequiel tinha cerca de 17 anos, e a Bíblia diz que Daniel era um jovem, então provavelmente tinha de 17 a 20 anos. Eles eram da mesma época, podemos dizer. Ele foi chamado para profeta e ele foi levado cativo na segunda leva. Aqui na revista até no comecinho diz na primeira, mas ele foi levado na segunda leva. Nós não podemos afirmar, mas a grande parte diz segunda leva. Eu não sei porque aqui está primeira, porque a Bíblia que é a mesma aqui diz a segunda. Mas tudo bem. Então, ele era chamado para profeta. Os irmãos lembram que eu fiz aqui a definição de profeta? Qual é a definição do profeta? O sacerdote faz o quê? É uma mensagem do homem para Deus. E o profeta? A mensagem de Deus para o homem. Então ele foi chamado por Deus para falar ao povo aquilo que Deus precisava falar. Então é isso que os irmãos precisam aprender nessa noite. O profeta foi levantado para ser usado como ferramenta, não para usar Deus. Não deixa ninguém usar a Deus. Eu disse aqui no começo, nos dias que nós vivemos hoje, nós vemos muitos querendo usar a Deus. Quantas, como eu digo lá em São Paulo, a gente diz profetada, que a gente vê por aí. Pessoas que dizem ser usadas por Deus. E cuidado, porque essa profecia pode até matar. Essa profecia pode tirar um irmão da igreja. Essa profecia pode trazer tragédia. Então só deixe Deus te usar. Não queira usar a Deus. Eu gostaria de ler melhor. Lê para mim alguém 33:2. Quem tirou o papelzinho Ezequiel 33:2? Lê para mim, por favor. Vou fazendo assim, que aí todo mundo lê comigo. Quem tirou Ezequiel 33:2? Ele vai ver tem dois. Samuel é do quê? Então, profeta. O que eu quero deixar para os irmãos? Eu disse aqui que o papel do profeta é trazer a mensagem de Deus ao homem. Mas a mensagem do profeta no Antigo Testamento ia além disso. O profeta tinha a unção de levantar rei, de levantar outro sacerdote, de dirigir o povo, como a irmã falou aqui, que ele era juiz. A função do profeta era muito mais do que somente transmitir a mensagem de Deus.
homens na Bíblia que eram reis, profetas e sacerdotes. Alguém sabe dizer? Só dois. Só dois na Bíblia. Foi rei, profeta e sacerdote. Samuel não foi? Não, Samuel não foi rei. Samuel não foi rei. Salomão não. Davi. No Antigo Testamento, só Davi foi rei, profeta e sacerdote. E no Novo Testamento? Jesus. Só Jesus. Ele viu foi rei e profeta. Tá vendo? Tem que fazer assim, ó. Você não sabe. Você não sabe. Só Jesus. Jesus é rei, Jesus é profeta e Jesus é sacerdote. Davi era rei, Davi era profeta e Davi era sacerdote. Samuel, ele era profeta e ele era sacerdote, mas ele foi juiz, não era rei. Então é mais para os irmãos aprenderem, porque quando alguém questionar o que é rei, profeta e sacerdote, só Davi e Jesus. Olha como é importante o ministério de um profeta. O pastor, ele não é rei, porque rei é Jesus. Glória a Deus. Mas ele é profeta e ele é sacerdote, porque ele leva a tua petição a Deus e ele fala com você aquilo que Deus ordenou. Não é assim? Porque quando Deus usar o profeta para falar, obedeça. E quantas vezes nós vemos as pessoas duvidando dos profetas, mas na hora de pedir oração sabe. Na hora de me ora por mim, sabe o famoso crente 6 horas? 6 horas por mim? Não, irmão, vai ter oração na igreja. Ah, não, pastor, 6 horas por mim. É o crente 6 horas. Por quê? Ele só dobra o joelho às 6? Não, ele nunca ora. É sempre 6 que ora para ele. Então, aqui eu quero deixar o chamado do profeta. Nós vemos aqui, ó, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar o homem com seus termos e o construir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta e avisa o povo. Esse é o profeta. Nós vamos entender atalaia e profeta. A gente só quer notícia boa da boca do profeta, não é assim? Só quer que o profeta entregue bênção. Oh, Jesus, me dá um carro. Ah, irmão, Jesus está preparando um carro. Jesus está preparando uma casa. É bom, né? Quem não quer? Eu queria receber um pouco desse negócio. Jesus vai ter espada para o irmãozinho lá. É isso que Jesus falava para você assim: estou abrindo uma porta de emprego. Também, está no carro. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para a igreja? Porque hoje, o evangelho que a gente está vivendo hoje é o evangelho do comodismo. É o evangelho da bênção. É a famosa teoria teologia da prosperidade. E a gente tem que viver o evangelho de Cristo. É o evangelho da cruz. É o evangelho que você levanta para orar às 3 horas da manhã, porque senão a tua bênção não vem. É o evangelho onde você está aqui aprendendo da palavra, porque a tua bênção não vem sem isso. Mas quando o profeta levanta para dizer: irmão, você precisa se pôr na posição. Aí o irmão, cadê a senhora? Contigo aí. Comigo não. Quando o profeta aponta e fala assim: irmão, Deus está pedindo posição. O irmão até vira assim: é contigo aí. Sabe o que é isso? São pessoas que não querem o evangelho. Mas se você está aqui, eu louvo a Deus que você quer o evangelho. Porque você quer crescer espiritualmente. Porque você quer vencer a batalha que tem preparado para a tua vida. Eu falei aqui no começo, não falei do chamado?
Você não foi chamado para ficar sentadinho no banco de igreja. Ah, eu vou lá ouvir o pastor. Ah, vai ter um irmão abençoado lá hoje. Revela até o RG. Nesse dia eu nem vou. Porque ninguém revela o meu RG, não. Misericórdia. Não revela o meu nome. Mas é o que a gente está vendo hoje acontecer. As pessoas não estão dando crédito à palavra do Senhor. Mas o profeta, ele foi chamado para falar com a igreja as palavras de Deus. Agora, quem pode ler para mim aí o Salmo 137? Quem tirou aí? Salmo 137. Alguém tirou, eu mandei ele. Mas tu lê? Tudo. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas armas. Porque, portanto, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que se alegrassem, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas quando entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha, e se me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar. Se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai até os seus alicerces, a filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz é aquele que retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz é aquele que pegar em teus filhos e dar com eles nas pernas. Amém. Sabe por que eu pedi para ler esse verso, esse salmo? Porque esse salmo foi escrito no rio Quebar. Esse salmo foi escrito quando o profeta estava com saudade da sua terra. Quando ele estava lá na Babilônia. Quando o seu povo estava caído, machucado, aprisionado. Mas ele não esqueceu de Deus. Mesmo caído, mesmo ferido, mesmo entristecido, ele orava a Deus. O salmo não é uma oração. O salmo nós aprendemos é um cântico e uma oração a Deus. E o salmo diz aqui no título: saudades da pátria. E é um salmo escrito às margens do rio Quebar, quando o profeta sentia saudade do teu povo. Agora tu imagina, se o homem, quando sentia saudade do teu povo caído, orava desse jeito, como não estava o coração de Deus vendo o teu povo caído? E quantas vezes nós não colocamos a mão na nossa consciência quando nós não alegramos o coração de Deus, quando nós entristecemos o coração de Deus? Tira esse salmo para a tua vida. Ponha esse salmo na tua vida. Saudade da pátria. Porque nós temos que ter saudade da pátria. Até o livro da Água que fala sobre isso. Eu não me lembro o número agora. Ele fala sobre saudade da pátria. Sabe o que é isso? É o teu espírito e é o meu espírito sentindo saudade de Deus. Sentindo saudade de estar perto de Deus. Você já ficou um tempinho sem ir na igreja? Quantos aqui já ficou um tempinho sem participar da igreja? Eu já fiquei. Eu trabalhei 5 anos na faculdade, só podia ir na igreja à noite. E por muitas vezes chega domingo, estava só o pó, nem que domingo eu ia. Mas um dia, o Espírito Santo vai lá e te pega. Hoje tu vai. Não é, meu? Hoje tu vai. Hoje tu vai. Hoje tu vai. Sabe por quê? Porque a saudade que o teu Espírito tem de Deus é maior do que a tua vontade de se afastar de Deus. A vontade que a tua carne tem de ficar longe de Deus não é suportável
Deus, porque você é chamado, porque você é escolhido, porque você é preparado para a glória de Deus. Glória a Deus. Então a vida do profeta era isso. Ezequiel era assim. Ele era um homem que mesmo lá no deserto, lá na Babilônia, mesmo distante da sua terra, ele não desanimava, porque ele acreditava que um dia o seu povo iria voltar. Sobre o atalaia, quem pode ler para mim, por favor? Lê até a expressão filho do homem. Atalaia é uma palavra feminina de origem árabe, at-talaat, lugar alto. A função do atalaia é descrita em Samuel 18, 24, 27 e 2 Reis 9, 17 a 20. É melhor ilustrado pela parábola de um militar posto como sentinela. Essa atividade se entregava no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. O fim dos 7 dias. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca no gênero literário apocalíptico nessa visão de tabuado, para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor, ao introduzir o seu chamado para ser atalaia. O fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Amém. Se nós olharmos lá no capítulo de número 1, e eu não vou me aprofundar nessa profecia hoje, ele vai falar sobre um ser com 4 rostos, que andava sobre as rodas, ele ia para lá, ele ia para cá. Não apenas a gente não tem data show, mas um dia a gente vai ter. Amém? A gente atrasou o desenho dessa visão. Glória a Deus. Para a gente poder ilustrar a grandeza da glória de Deus. E aquela visão, ela tinha o rosto de homem, de leão, de boi e de águia. E esses 4 rostos, no Novo Testamento, significam os 4 evangelhos de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha a relação que o profeta Ezequiel tem com o Novo Testamento. Tudo que as visões de Ezequiel vai falar naquele tempo serve para a minha vida e para a tua vida nos dias de hoje. A glória de Deus era tão grande na vida daquele moço que a Bíblia diz que ele precisou de 7 dias para se recuperar. Sabe o que é isso? 7 dias para ele se recuperar daquela visão. Mas o que nós temos que focar hoje, para os irmãos poderem entender e aprender, é sobre o que é ser um atalaia. Aqui fala assim, palavra feminina de origem árabe, talat, que significa lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel. Quem pode ler para mim? Quem tirou 2 Samuel 18, 24 e 27? 3 versículos. Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade e o que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. E olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei, e o rei disse: se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corregedor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão: veja, vem vindo outro homem correndo. Este também está trazendo boas notícias, respondeu Davi. O vigia disse: pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Aimás, filho de Zadok. Ele é um bom rapaz, disse o rei, e deve estar trazendo boas notícias. Amém. Sabe quem é o atalaia? Era aquele
aquele que estava no alto da colina, olhando para ver se o exército inimigo vem, para ver se o aliado chega, para ver se tem ferido. Depois que o exército saía para uma batalha, eles colocavam uma atalaia para esperar a volta do exército. Porque se aparecesse algum inimigo atrás da montanha, o atalaia tinha que estar atento. O atalaia